A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje vai relembrar os temas, religiões e ensinamentos abordados por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel. E a primeira questão foi a seguinte: qual o procedimento a ser adotado pelos espíritas na consagração do casamento sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos? Responde Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano. Que o espírita sincero e cristão, assumindo seus compromissos conjugais perante a lei dos homens, busque honrar a sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Responde Emmanuel. Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exija a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da Terra. A Igreja de Roma pretende comemorar com ela o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua de conformidade com a posição social e financeira do crente. Ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais como a do galo, a nova, a particular, a pontificial, a das almas, a seca, a cantada, a chã, a campal, etc., adstritas a um prontuário tão convencionalista e tão superficial que é de admirar a adaptação ao seu mistifório por parte do sacerdote inteligente e afeito à sinceridade. Outra questão feita foi se as aparições e os chamados milagres relacionados na história da origem das igrejas são de fatos ou natureza mediúnica. Ao que ele responde: todos esses acontecimentos, classificados no domínio do sobrenatural, foram fenômenos psíquicos sobre os quais se edificaram as igrejas conhecidas. Fatos esses que o Espiritismo veio catalogar e esclarecer na sua divina missão de Consolador. E como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus: sois deuses? Em todo homem, responde Emmanuel, repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode as criaturas terrestres participar dos poderes sagrados da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina.
Outra questão feita foi a seguinte: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção dos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando a orientação às nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja diante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida, com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesmo, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Outra questão foi: qual o espírito destas letras? Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Responde Emmanuel: todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. A outra questão feita foi a respeito de uma frase de Jesus que diz: porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Uma outra questão foi a seguinte: e tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? Responde Emmanuel: o seja feita a vossa vontade da oração comum constitui o nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Ainda aqui, temos de considerar a feição antiga do hebraico com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.